Olá pessoal, tudo bem? Primeira aula aqui de Educação Financeira, aula número 1, ela versa sobre o nivelamento a respeito de porcentagens. Então nós vamos começar a nossa aulinha aí. Bom, Educação Financeira, nivelamento, noções de porcentagem, aula de número 1. O objetivo dessa aula é calcular o percentual de uma grandeza em relação a outra e resolver problemas envolvendo porcentagem. Para início de conversa, IPCA 15, preços sobem 0,31% em janeiro, puxados pelos alimentos. Batata inglesa 25,95, tomate 11,19, arroz 5,85, frutas 5,45, carne 0,94. Foram os destaques desta aula. Para quem não sabe, o IPCA é o principal índice que mede a inflação, né? É o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Na descrição desse vídeo vai ter um link para uma pesquisa mais aprofundada aí sobre o IPCA. Na reportagem, uma situação que envolve em porcentagem. É importante para você entender esses índices. Por quê? Em quais outras situações do seu dia a dia você utiliza a porcentagem? Nesta aula vamos explorar algumas atividades para retomar conceitos sobre porcentagem. 20% de 100 é igual a 100% de 20. Essa é uma particularidade bem interessante da porcentagem, que vai facilitar bastante em alguns cálculos. Na porcentagem tanto faz 20% de 100 ou 100% de 20, nós teremos aí o mesmo resultado. 100 é o total, então 20% é igual a 0,20, logo 100 vezes 0,20 igual a 20. Então, para calcular porcentagem, nós vamos usar a seguinte ferramenta. 20%, 20%, a gente transforma numa fração centesimal de 100. 20% de 100. Ok? Multiplicação de frações, nós podemos eliminar zeros, 2 zeros aqui, 2 zeros aqui. Ficamos com 20 vezes 1. 20 vezes 1 é exatamente igual a 20. Perceba que se nós mudarmos a posição disso, ou seja, calcularmos 100% de 20, nós ficaríamos com 100% de 20. Que é exatamente a mesma coisa, né? Vai cortar os 2 zeros. 2 zeros. 1 vezes 20, 20. Então a porcentagem tem essa particularidade, né? Que pode nos ajudar bastante aí. 100% igual ao total do valor, logo 1 vezes 20. Uma coisa importante para vocês guardarem a respeito de porcentagem é que ela sempre será representada na forma decimal para efeito de cálculos. 20%, portanto, é 0,20, que é o resultado da divisão de 20 por 100. 0,20 ou 0,2, tanto faz, tá? Ou 0,2. 100%, se você dividir 100 por 100, vai dar 1. 100% por 100. Essa divisão vai dar igual a 1. Calcular mentalmente 15% de 50. Não parece ser uma tarefa tão simples, certo? Porém, você pode inverter e calcular 50% de 15. O que esse slide está dizendo é o seguinte. 15% de 50, que não é uma tarefa fácil de se fazer de cabeça, né? Pode ser só substituído por 50% de 15, que é exatamente a mesma coisa. 50% de 15 é metade de 15, ou seja, 7,5. Ok? Tranquilo? 15% de 50 é 0,15, né? Lembrando que 15% é 15 divididos por 100, que dá 0,15. O D na matemática sempre é vezes, guardem isso. 50, então 0,15 vezes 50, que dá 7,5. Invertendo, temos o mesmo resultado, 50% de 15 é 0,5. Por que é 0,5? 50, se você dividir 50 por 100, né? 50 por 100 é meio, é metade. 50 é metade de 100, então vai dar 0,5. Suave? 0,5, 50% de é vezes
15, ou seja, 7,5. Então vamos lá, vamos tentar calcular mentalmente aí. 20% de 300. 20% de 300 e 12% de 400. 20% é 0,2 ou 0,20. Tá aqui, né? 20%. 20% é 0,20. Só dividir 20 por 100. D é vezes 300. 300. 300 vezes 2 dá 600. Como estamos calculando 20%, então 600 divididos por 10, né? 60. Então esse seria o cálculo mental aí. 12% de 400 vai ser 0,12. D é vezes 400. 400 vezes 12, 4 vezes 12 dá 48, né? Então nós teremos aí 48, 12% de 400, ok? É bem tranquilo, né? Um bom jeito de calcular a porcentagem também, se vocês quiserem, ó, vou fazer aqui, é 12% por 100. Lembrando que esse símbolo de porcentagem, ele implica uma divisão por 100. Essa barrinha aqui é a divisão, essas duas bolinhas são os dois zerinhos do 100. 12% D é vezes 400. Corta um zero em cima, um zero embaixo, mais um zero em cima, mais um zero embaixo. Ficamos com 12 vezes 4, foi esse cálculo mental que eu fiz. 48. Tranquilos? Dá para inverter também, né? Fica 4 vezes 12. Teremos aí o mesmo resultado. O que você achou dessa ideia de inverter a porcentagem para facilitar o cálculo? Boa, né? Ajuda e ajuda bastante, né? Vamos ver agora outras aplicações de porcentagens. Uma situação de compra com desconto e a outra em uma situação de aumento de salário. Primeira atividade. Mike quer muito uma camiseta que custa R$50. No entanto, ele só tem R$45. Qual deve ser o percentual de desconto que Mike deve pedir para conseguir comprar a camiseta? Então a camiseta custa 50 e ele quer um desconto de R$5 no valor de 50. Então aqui nós vamos usar a ideia da parte pelo todo. O desconto é de R$5 em relação aos R$50. Já sabemos que a porcentagem é uma proporcionalidade. Então, para encontrar o percentual de um valor em relação ao outro, devemos montar a proporção. 45, numerador representa a parte, e 50, o denominador representa o total. Quanto que 45 representa de 50. 45 sobre 50, o numerador representa a parte x%, o denominador representa o total, ou seja, os 100%. Nós podemos aqui, por exemplo, ó, 45 sobre 50, tentar achar uma fração centesimal, ou seja, uma fração que tenha denominador 100, porque isso é porcentagem. Se nós multiplicarmos por 2 aqui numerador e denominador, nós teremos aqui 100 no denominador. Teremos aqui 90 no numerador. 90 por 100, ou seja, 90%. Então o desconto deve ser de 10%, né? Para encontrar o percentual, divida o numerador pelo denominador e o resultado multiplique por 100. 45 divididos por 50 dá 0,9. 0,9 multiplicado por 100, ou seja, por cento, nós teremos aí o valor de 90. Esse resultado mostra que 45 equivale a 90% de 50, que se ele tem 90% do valor total, precisa solicitar um desconto de 10% para conseguir comprar a camiseta. Poderíamos ter resolvido esse exercício da seguinte forma. Como a camiseta custa 50 e ele só tem 45, então ele vai ter que ter um desconto de R$5. Então você poderia se perguntar quanto que 5 representa de 50. Dividindo 5 por 50 vai dar 0,1. E 0,1 multiplicado por 100, porque é por cento, é 10%. 10%. De boas, tranquilo? A próxima, uma empresa prometeu fazer um reajuste de 11% nos salários dos seus funcionários. Mari, que trabalha nessa empresa, resolveu verificar esse percentual.
Seu salário que era 1.525, passou a ser 1.685,15. Faça agora os cálculos para saber se ela recebeu o reajuste prometido. Então essa diferença nós temos que ver se representa 11% de 1.525. 1.685,15 dividido por 1.525 dá 1,105 vezes 100 dá 110,50, ou seja, aumentou aí 10,5%, né? 10,5%, diferente do que foi proposto. O novo salário corresponde a 110,5% do salário antigo, isso significa que ela teve um aumento de 10,5% e não de 11% como prometido. Também esse exercício poderia ser resolvido se nós tivéssemos feito aqui a diferença, ter calculado a diferença de 1.685,15 tira 1.525, o valor divide por 1.525. Esse cara vai dar 0,15, se vocês fizerem essa divisão. Este menos esse dividido por esse mesmo. Parte sobre o todo. Tranquilo? De boas? Vamos avançar. Você sabia que pode usar porcentagem até na hora de abastecer o carro? Vamos ver a seguir como fazemos isso. Atividade 3. Leia esta notícia. É vantajoso abastecer com etanol quando o preço do litro é menor que 70% do valor da gasolina, segundo a base de dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Entre os dias 3 e 9 de outubro de 2021, o preço médio da gasolina comum no Brasil era de 6,117. Gasolina é a única coisa que no Brasil é vendida com 3 casas decimais, né? Cimento também em grande escala é vendido com 3 casas decimais, tá? Enquanto o da aditivada era de 6,272. Já o etanol custava em média 4,775. Então o que nós vamos fazer aqui? É vantajoso abastecer com álcool, desde que o preço seja 30% menor do que o preço da gasolina, ou seja, no máximo 70% do valor da gasolina. Então o preço do etanol é 4,775, perdão, e o preço médio da gasolina comum 6,117. Temos que ver se esse valor representa mais de 70% ou menos de 70% de 6,117, no caso da gasolina comum. Considerando os valores informados na reportagem, explique se era ou não vantajoso abastecer com etanol. Para qual faixa de preço do etanol será vantajoso abastecer com esse combustível? Então pegamos o preço da gasolina, que é 6,117, o preço do etanol 4,775, e vamos ver se o 4,775, que é o etanol, representa mais ou menos 70% de 6,117. Só dividir a parte pelo todo, teremos o valor aí de 0,78 multiplicado por 100 para transformar em porcentagem, 78%. Então nesse caso aí, o etanol está representando 78% do valor da gasolina, ou seja, esse valor representa 78% desse. Ou seja, nesse caso, a resposta é: não é vantajoso abastecer com etanol, só se ele for 70% ou menos o valor da gasolina. Ok? Até eu aprendi com esse slide e não sabia dessa informação. A Agência Nacional de Combustíveis, né, a ANP de petróleo, que dá esse parâmetro para saber se é vantajoso ou não. Beleza, gente? Então nessa aula nós vimos como calcular os percentuais entre duas grandezas e resolução de problemas com aplicação de porcentagem. Galera, vamos ficando por aqui hoje. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.